Primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículos 2 ao 8, diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por esta razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amém? Vamos orar. Ó Deus, obrigado pela leitura da Tua Palavra, obrigado pelo livre acesso a ela. Que o Senhor possa não só abrir os nossos ouvidos, o nosso intelecto, mas abrir o nosso coração e tornar nosso coração como terra boa, preparada para receber a semente que é a Tua Palavra, e dela podermos dar muitos frutos que glorifica o Teu nome, Senhor. Fala, Senhor. Fala, que nós queremos Te ouvir, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Temos falado muito sobre essa questão da fragilização, do enfraquecimento do cristianismo e as causas efetivas disso, né? A falta de crescimento espiritual, a falta de maturidade espiritual. Temos visto durante a história da igreja vários despertamentos, avivamentos, e outro dia se comentou muito sobre um avivamento ocorrido numa universidade nos Estados Unidos, em que as pessoas ficaram vários dias, os alunos ali, sem sair do culto, horas e horas e horas e horas e dias sem parar. E sempre fica aquela questão: de fato isso é um avivamento? Isso é um despertamento real do Espírito? Isso é uma obra de Deus? Depois do fechamento do cânon bíblico, talvez o maior, e para mim com certeza o maior avivamento da história foi do século XVI na Reforma Protestante. Custou caro a muitas pessoas esse avivamento, que trouxe perseguição e mortes a tantas pessoas, a tantas famílias, milhares e milhares. De lá para cá, sempre, no decorrer de toda a história bíblica, sempre houve algum outro ali, avivamento, despertamento. E tudo que vem da parte de Deus também vem os falsos, vem os enganos, vem aquilo que também não é da parte de Deus, para se infiltrar, para macular aquilo que vem de Deus. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos ter um discernimento maior sobre como examinar, como identificar a veracidade de um despertamento, de um avivamento espiritual. Há tantas coisas que acontecem no seio da igreja, há tantos modismos e movimentos que se dizem do Espírito de Deus, do derramar de Deus, de uma nova unção, de um novo tempo, de uma nova onda. Aonde está ou não a veracidade disso? Isso é importante para nós, porque nós precisamos entender como eu posso compreender o que vem de Deus de fato, com aquilo que
não é de Deus, não corresponde. E se não vem de Deus, vem de outro meio, que é onde está infiltrando, né? Os anticristos, os falsos cristos, os falsos profetas, os falsos ensinos, os falsos mestres. Isso sempre vai ser algo que a gente tem que confrontar, porque isso é importante para as nossas vidas, para a nossa caminhada cristã. Jonathan Edwards, talvez o teólogo, pensador cristão mais conhecido e mais aclamado dos Estados Unidos, né? Ele também viveu, junto com Whitefield, um dos grandes despertamentos no século XVIII, na primeira metade do século XVIII, naquilo que era ainda chamado de Nova Inglaterra, que é os Estados Unidos hoje. E sempre quando acontece um despertamento, alguma coisa diferente, um derramar diferente na igreja, no povo de Deus, as perguntas ocorrem, né? Isso é de Deus ou isso não é de Deus? O que está acontecendo de fato tem o aval de Deus e das Escrituras, né? E Jonathan Edwards estudou justamente esse texto da primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, que lemos aqui, né? E a partir desse texto ele aplicou os princípios de um grande despertamento. Ele respondeu aos questionamentos sobre o grande despertamento e aquilo que discerne o que é verdade, o que é mentira, né? E aí ele utilizou aqui as marcas de um verdadeiro despertamento baseado nas Escrituras. Já começa certo, porque se você quiser discernir ou distinguir qualquer coisa, ela tem que estar compatível, e foi isso exatamente o que ele fez. Jonathan Edwards era um cara fantástico, ele é uma referência para os pastores, principalmente os norte-americanos, como uma das grandes personagens cristãs contemporâneas, né? Uma das grandes personagens cristãs da história, né, da igreja. E um dos seus livros, talvez o seu livro mais famoso, mais emblemático até hoje, né, bate no peito, e é interessante se vocês buscarem para ler, Pecadores na Mão de um Deus Irado, né? Esse é um livro interessante para vocês lerem, que ele bate de frente sobre isso, né? Sobre a questão dos pecadores na mão de um Deus irado, entendendo a ira de Deus sobre o pecado e sobre aqueles que permanecem vivendo no pecado. Então, nós vamos basear isso, e eu quis trazer isso como ensino, como mensagem, trazendo de novo essas marcas e compartilhando com vocês que Jonathan Edwards fez baseado nesse texto. A primeira da grande marca de uma verdadeira obra do Espírito. Aí nós não estamos falando só em coisas, toda obra que se diz do Espírito, derramar em Deus, aquelas coisas que a gente vê ano após anos que aparecem no seio da igreja, né? Qual que é a primeira marca da obra do Espírito? A primeira marca da obra do Espírito, ele respondeu aqui o versículo 2 e 3, que diz, né? Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo Espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, isso é o Espírito do Anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. O que ele pôs aqui a marca, né? É que a obra verdadeira do Espírito exalta o verdadeiro Cristo. O que isso quer dizer, né? Hoje nós vemos as pessoas exaltando o Espírito Santo, mas o que parece, principalmente nesses movimentos carismáticos, que parece que é uma exaltação ao Espírito Santo, que é um reconhecimento do seu valor, da sua grandeza, é um desmerecimento do Espírito Santo.
Primeiro, porque não exaltam ele de fato como uma pessoa que é a pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas sim exaltam como uma energia, uma força impessoal. Outra, que não declaram e não manifestam que o valor maior do Espírito Santo, a sua missão, está na sua missão, e a sua missão é o quê? Cristo Jesus, glorificar a Cristo. Então eles valorizam o Espírito Santo não naquilo que o Espírito Santo tem como sua missão prioritária, primordial, essencial, que é colocar o Salvador no centro de tudo, que é trazer as pessoas a Cristo, que é glorificar a Cristo, né? Você pega no Evangelho de João, capítulo 14, capítulo 16, ele fala: e eu mandarei para vós um novo Consolador, que vos ensinará o que não sabe, vos fará lembrar de tudo que eu ensinei, e ele me glorificará. Não se pode ter como marca de uma obra do Espírito Santo quando você valoriza o Espírito Santo em si mesmo, o Espírito Santo por si mesmo. O Espírito Santo é valorizado quando ele nos coloca de frente com Cristo Jesus e coloca no centro de nossas vidas o Cristo Salvador e Senhor. Se não está levando as pessoas para Jesus, se não está levando as pessoas aquilo que nós cantamos anteriormente, a ser igual a Jesus, a refletir Cristo em suas vidas, que obra é essa do Espírito Santo? E que Espírito é esse que está encarnado? Então a primeira marca que discerne, que diferencia, que distingue se verdadeiramente é uma obra do Espírito Santo ou não é, ela realmente está exaltando Cristo, não o Cristo criado pelas pessoas, o Cristo bonzinho, o Cristo que aceita tudo, o Cristo que é de boa, o Cristo que parece que é para todo mundo. Quando ela exalta esse falso Cristo, é um Cristo, existe o Cristo que nos criou, né, que fez parte da criação desde sempre, da eternidade, e existe o Cristo que as pessoas criaram. Então existe o Cristo verdadeiro, Criador, e existe o Cristo criado. E essa obra do Espírito Santo, uma da marca dela é saber, porque a obra do Espírito Santo é nos levar a Cristo, é nos conduzir a Cristo, é nos transformar de forma que cada dia mais sejamos semelhantes a Cristo, né? E não uma obra em si mesmo, uma obra de fazer coisas, solucionar problemas e fazer milagres e prodígios a fim da sua vida melhorar, como se a única obra do Espírito Santo, o poder e a força do Espírito Santo, era nos fazer sentir melhor, era nos fazer viver melhor aqui, era dar a solução dos nossos problemas aqui. Não, a obra do Espírito Santo é, de fato, nos levar a Cristo. Se não está nos levando a Cristo, não é a obra do Espírito Santo. Essa é a primeira marca. A segunda marca que ele vê aqui está no versículo 4 e 5, quando diz aqui, né: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. O que Jonathan Edwards destacou como marca de uma obra verdadeira do Espírito Santo? É que a obra do Espírito Santo se opõe ao mundanismo. Ela é completamente oposta ao mundanismo, né? Então, por exemplo, a influência genuína do Espírito Santo nunca foi e não pode ser na vida de uma pessoa representada, refletida em prosperidade material, em emocionalismo irracional, em
milagres supostos de qualquer tipo, em dons de qualquer maneira, apenas em benefício próprio. Não se pode discernir a obra do Espírito aí, né? A fazer com que você tenha as melhores coisas e melhor do que o mundo, de que você ame o mundo, de que você se volte para o mundo, de que você só se interesse pelas coisas que o mundo tem. A obra do Espírito não é nada disso, e é justamente aonde se encontra hoje, numa grande parcela da igreja, os seus maiores testemunhos. Olha o que eu tenho, olha o que Deus me deu, olha o que Deus fez, olha isso aqui, olha como é que eu estou vivendo, olha isso aqui, olha essa outra coisa, né? Discernindo que a obra do Espírito Santo se compõe de riqueza, de saúde e de prosperidade material. Não é isso, nunca foi. Não pode ser isso que envolva as pessoas, que tragam as pessoas, que levam as pessoas a esse vazio emocional, a esse êxtase espiritual. Não. A obra do Espírito nada mais é do que a santificação de nossas vidas. E a santificação envolve o quê? Maturidade espiritual. Envolve o quê? A santidade prática. Envolve senso profundo de pecado. Envolve uma iluminação maior de sua esperança, ou seja, uma esperança mais iluminada. Combate as paixões mundanas, né? Ela cultiva intensamente e continuadamente o fruto do Espírito. Então veja que é totalmente oposto. Você tem condição de discernir que essa obra se opõe ao mundo ou ela nos separa do mundo. O que é santo? Separado, né? Separado, especialmente diferente para uso, a santificação, o uso exclusivo de Deus. Então, para muita gente, o que ela está dizendo é que eu estou em Cristo e Deus está me melhorando minha vida financeira, minha vida material, minha saúde física, minha vida relacional, minha solução. As pessoas estão cada dia mais enfiadas no seu mundanismo. Aí, as pessoas dizem, o mundanismo entrou no seio da igreja. Mas por quê? Porque existe um mover que não é do Espírito, que faz com que viver debaixo da unção do Espírito Santo não é trazer a santificação, mas é trazer uma melhoria de vida no mundo. E a palavra de Deus é clara que aquele que ama o mundo odeia a Deus, aquele que ama a Deus odeia o mundo. Se você só sonha com as coisas do mundo, se você só almeja as coisas do mundo, não é que você, deixa bem claro aqui, não pode ter sonhos, não pode ter realizações, não pode ter conquistas, não é nada disso, mas quando isso se torna a sua prioridade, quando isso se torna a evidência da sua vida e não a sua transformação, a sua santificação, a sua mudança de vida, isso é uma marca para você discernir se é do Espírito ou se não é. Essa é a segunda marca. O Espírito Santo está te enchendo, está te levando a um processo contínuo de santificação que te afasta do mundo e se aproxima de Deus, ou você continua tão quanto mundano quanto você é? Que tipo de crescimento espiritual, que tipo de volição você tem na vida? Quais são os seus maiores desejos, maiores anseios? É ser um instrumento perfeito de Deus ou ter uma vida desejosa e desejável no mundo? Os pais, né? O que eu desejo para os meus filhos? Que ele tenha cada dia uma vida e um coração temente a Deus, ou que ele se dê bem no mundo? Essa é uma pergunta que pega todos nós. Muitas vezes o filho que está bem com Deus e não está bem materialmente, para nós é sempre motivo de orar e clamar a Deus. Muitas vezes o filho que está bem materialmente, bem no mundo, conseguindo a prosperidade, mas longe de Deus, não é motivo das nossas orações. Terceira marca, né? Eu não preciso,
Vou só salientar mesmo aqui na carta de João, no capítulo 2, no versículo 15 e 16, ele diz assim: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Está bem claro, bem explícito na palavra. Terceira marca dele está no versículo 6, na parte A, que diz: nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. A terceira marca que Jonathan Edwards escreveu baseado no texto bíblico sobre a distinção da obra do Espírito, na verdade ou não, é se essa obra conduz as pessoas às Escrituras. Esse mover, esse derramar do Espírito tem conduzido, estimulado, incentivado, influenciado as pessoas à palavra de Deus, às Escrituras, ao conhecimento, ao estudo, ao interesse pela palavra de Deus. Então é obra do Espírito Santo. Se não, há uma interrogação muito grande na história, não é? Porque a verdadeira obra do Espírito Santo leva os cristãos a submeterem à doutrina apostólica, que nada mais é, né, do que o uso correto do Novo Testamento, assim como por extensão toda a Bíblia. Se você não tem interesse pela palavra de Deus, se a palavra de Deus não é o centro, a regra de fé e prática da sua vida, se você não medita, se você não obedece, se você não segue essa palavra e não tem havido um estímulo, incentivo, uma condução para ela, que obra do Espírito Santo tem sido na sua vida? Que avivamento é esse? O rei Josafá, ele estava lá reformando o templo que estava em ruínas, abandonados, e foi fazer uma reforma. No meio da reforma descobriu no baú esquecido o livro da lei. Quando trouxeram ele leu, ele se arrependeu, levou o povo todo à humilhação, que é colocar uma roupa de saco com cinzas, identificando sua humilhação, o seu arrependimento diante de Deus, porque tinham abandonado até as tradições, a Páscoa e tudo mais, por tinha abandonado a palavra de Deus. Você vai deixando tudo de lado. Então, houve um verdadeiro avivamento ali no povo de Deus, voltou a celebrar a Páscoa, voltou a presença de Deus. Por quê? Porque voltaram à palavra de Deus, porque redescobriram uma palavra que estava sendo deixada de lado. Então, esse tipo de despertamento e avivamento que não traz as pessoas à palavra de Deus, pelo contrário, menosprezam a palavra de Deus e começam a inventar um monte de experiências extra-bíblicas e antibíblicas, não é avivamento de Deus, não é despertamento promovido pelo Espírito de Deus. Você começa a ter suas experiências pessoais e elas passam a ser mais fortes ou iguais à experiência que provém da Bíblia. Tudo que você tem com Deus, você tem que estar condizente com a palavra de Deus. Tem a ver com a palavra de Deus? Não, é minha experiência pessoal extra-bíblica. Eu tenho uma visão, Deus falou comigo, eu estou prevendo coisas, eu estou sentindo coisas, eu agora vou fazer aquelas coisas diferentes. Isso tem na Bíblia? Não tem, não é obra do Espírito Santo. Essa é a terceira marca. Hoje, uma das coisas mais difíceis que tem na igreja é levar o povo a estudar a palavra de Deus. Nós falamos outro dia que as pessoas só crescem espiritualmente quando elas se despertam para o conhecimento, para o estudo da palavra, porque é o estudo é a falta de estudo, a falta de conhecimento da palavra que faz com que as pessoas permaneçam como meninos inconstantes, meninos espirituais, criancinhas bebendo de mamadeira.
não tem interesse. Então é o Espírito Santo, que é um avivamento que está acontecendo? Sim, ele impulsiona, ele conduz as pessoas para onde? Para suas experiências subjetivas, para um êxtase sem sentido, rolar no chão, cair, pregar na parede, pular, cantar, imitar bicho, ou ele conduz as pessoas para o interesse em ouvir a palavra, em aprender a palavra. Nesse caso, aquele despertamento que houve lá na Universidade dos Estados Unidos, agora há pouco tempo atrás, todos os testemunhos dizem de pessoas que foram lá ver, que eles ficavam ali, simplesmente se arrependendo diante de Deus, colocando sua vida diante de Deus, ouvindo a pregação, não tinha nenhum tipo de êxtase, nenhum tipo de coisas diferenciadas, todas baseadas em apenas levando as pessoas a ouvirem a palavra e se arrependerem. Agora vamos para a outra marca, a quarta marca, que é no versículo 6, na parte B, que diz, aquele que não é da parte, nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. A quarta marca é a obra do Espírito verdadeiramente promove a verdade, não compactua com erros, não se torna cúmplice de falsidades e falsificações. Ela defende a verdade com a sua própria vida. Então, a palavra de Deus é a verdade, Cristo é a verdade, o que foge dela não é verdade. Há uma defesa do que é realmente certo, do que é errado, do que é verdadeiro e do que é falso. Há um discernimento. Então, a obra do Espírito te leva, ela te promove a sustentar, defender e viver a verdade. Não aceitar mais mentiras, falsificações, falsidades, enganos, ilusões, aquilo que acrescenta alguma coisa, diminui alguma coisa. É a verdade, nada mais, nada menos do que a verdade. Ela promove a verdade. Então, aquilo que não está compatível com a palavra de Deus, alguém me disse alguma coisa, alguém disse que ouviu alguma coisa, alguém disse que está vendo alguma coisa, está de acordo com a palavra de Deus? Não é verdade. Está compatível com o ensino das Escrituras? Não é verdade. Cristo, o próprio Cristo, todas as respostas deles estavam dentro das Escrituras do Antigo Testamento. Todos aqueles que o perseguiam, os fariseus, os saduceus, os escribas, sabiam que todas as respostas dele, ele nunca deu uma resposta que não era compatível com as Escrituras. Assim diz as Escrituras. Então, querer moldar ou mudar as Escrituras também não é avivamento e não é da parte de Deus, porque o próprio Jesus diz: ai daquele que mudar uma vírgula ou um tio dessas Escrituras. Então, querer regulamentar, redefinir a palavra de Deus para se moldar à atualidade, isso não é novo, mas é sempre uma persistência do inimigo de tentar desvalorizar e descaracterizar a veracidade da palavra de Deus. Então você observa que não é a palavra de Deus que tem que se amoldar ao tempo e às nossas vidas, nós que temos que moldar a ela. Não é ela que tem que entrar na nossa cabeça, nós que temos que entrar nela, porque ela é a verdade. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é infalível, ela é inerrante, ou seja, ela não tem erros e ela não falha, porque ela é produzida, ela é feita por mais ou menos 40 autores, mas um único autor inspirando esses homens a escrever, que é o Espírito Santo, que é Deus.
ela é inerrante porque não tem erros. Ela é infalível porque você pode, como eu já disse isso nos estudos, você pode fazer uma prova, um teste na escola, e de 10 perguntas acertar as 10, você não errou nenhuma, mas não quer dizer que numa próxima vez você não erre. Então ela é inerrante porque não tem erros, mas ela é infalível porque jamais falhará, jamais haverá erros. E não se pode moldar, você tem que defender a verdade. Então, é obra do Espírito Santo quando ele promove meu coração. Eu não aceito mais mentiras, eu não aceito mais enganos, eu não aceito mais falsificações, eu não me torno mais cúmplice disso, mesmo que isso possa causar portas fechadas, dificuldades, adversidades, conflitos e confrontos. Não. Eu posso tentar ser a melhor pessoa para os outros, desde que isso não aflija a minha relação e transgrida a minha relação com Deus. A minha obediência restrita não é a minha educação com as pessoas, mas é o respeito à veracidade e ao propósito de Deus. E então eu vou continuar defendendo a verdade. Se eu começo a criar coisas, isso não é obra do Espírito. A quinta e última marca que ele produz, que ele diz é: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Ou seja, a quinta marca da verdadeira obra do Espírito Santo é a obra que produz amor a Deus e aos outros. Se essa obra do Espírito Santo, se o derramar do Espírito Santo não está colocando Deus no centro da sua vida e não está te fazendo amar mais a Deus do que todas essas coisas na vida, amar de fato, e amor não é sentimento, é compromisso, e não está te fazendo alargar, abranger mais o seu amor, porque o que eu vejo muito no seio das igrejas é o seguinte: o meu amor é tão grande, eu cuido da minha família, ele só ama os seus, a sua conveniência. Não, o amor tem que ser alargado, ele tem que abranger todo o próximo, todo aquele que Deus conduz a sua vida. Se esse amor não está se alargando, se esse amor está só se restringindo e tentando só apenas alcançar os seus, não é esse amor que é a marca do Espírito. Tem gente que acha que ele se converte, a única missão dele é converter a família. Tem gente que se converte, a única missão dele é os seus. Ele não consegue alargar mais. Ele não, pelo contrário, Jesus falou, aquele que me ama mais, aquele que me ama mais do que seu pai, sua mãe, seu filho, quem quer que seja, seu esposo, sua esposa, não é digno de mim. Então, o que o Espírito Santo produz, a quinta marca é: o amor a Deus está sendo cada dia mais intensificado. Eu amo tanto a Deus que o meu pecado ofende a Ele tanto, que me entristece só de pensar em ofendê-lo, só de pensar no que Deus vai pensar de mim. Eu não estou preocupado com os aplausos dos homens, eu estou preocupado com as lágrimas do meu Deus. Não é o aplauso dos homens e o reconhecimento dos homens que me interessa, é que eu não veja a lágrima de Deus por minha vida, mas eu quero ver o sorriso e o contentamento do meu Deus, quero agradá-lo. Esse amor tem crescido, esse amor pelos outros tem crescido, não o amor interesse, aquele amor conveniente, aquele interesse conveniente, mas amor mesmo, que você está ali, que você está pronto a ajudar, pronto a amar, pronto a servir, ou não, ou é que você continua só no seu mundinho. Então essas são as marcas, essas são as marcas que nós precisamos entender para discernir, todas baseadas nas Escrituras, no texto bíblico. Não foi inventado, não foi uma filosofia, não foi um pensamento, não foi uma ideia, não foi uma interpretação
pessoal, foi simplesmente uma interpretação bíblica do texto bíblico, tirado do texto bíblico. Então você discerne assim. Essa obra é do Espírito Santo, então ela realmente, ela coloca o Salvador no centro da sua vida. Essa obra do Espírito Santo tem te levado às Escrituras. Essa obra do Espírito Santo tem te afastado do mundo, ou você está mais mundano do que ela, ou continua mundano quanto ela? Ela tem te tirado o interesse do mundo e colocado o interesse no reino de Deus. Essa obra que se chama do Espírito Santo, todos esses moveres, todas essas ondas, ela tem também promovido a verdade na sua vida, a ponto de você não aceitar mais aquilo que não é compatível com a palavra de Deus. Essa obra também, ela tem produzido amor a Deus mais do que tudo e aos outros. Não só uma questão de eu e minha casa, ou eu e os que me cercam. Por fim, eu quero só terminar dizendo em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículos 18 e 19, diz assim: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Veja que isso é a evidência de um despertamento e um avivamento de uma obra que não é do Espírito de Deus. Basta lembrar que quando Pedro foi ouvir do Jesus, ele tinha acabado de ter uma revelação de Deus fantástica, quando Jesus perguntou a eles: quem vocês acham que eu sou? Uns estão dizendo aí que o Senhor é o Elias, o filho de Davi, mas quem que vocês acham? Aí Pedro disse: tu és o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: disseste bem, Pedro, não porque tu disseste que eu sou filho, mas porque meu Pai te revelou. Aí depois, quando Cristo começa a falar o que ele iria padecer por nossas vidas, Pedro já veio: não, isso não vai acontecer, o Senhor não pode permitir, o Senhor não vai sofrer, nós não vamos deixar. E Jesus disse: aparta-te de mim, Satanás, que cogita as coisas dos homens. Veja que Jesus não estava chamando Pedro de Satanás, Jesus estava dizendo o quanto Satanás estava por trás dessa resposta e dessa atitude de Pedro. Parecia uma atitude, se a gente for levar, bem honrosa. Ele estava defendendo Jesus, ele não queria que Jesus passasse por sofrimento, ele não queria que Jesus enfrentasse o que Jesus estava dizendo que padeceria. Ele faria tudo, não deixaria, não pode acontecer. Olha que coisa linda, que amor. Jesus chamou isso de obra de Satanás, porque cogitava as coisas dos homens e não as coisas de Deus. E ele continuou dizendo: Pedro, Satanás quis te peneirar como trigo, mas eu intercedi por vós. Quando você se converter, apacenta as minhas ovelhas. O que ele está dizendo? Enquanto você cogita só as coisas do mundo, dos homens, isso é sinal de que não há muita conversão na sua vida, ou nenhuma conversão. Quando você se converte de fato, você cogita as coisas do alto. Ainda que você viva neste mundo, inserido neste mundo, ainda que você possa desejar, mas você cogita as coisas do alto e não as coisas do homem. Faça uma reflexão na sua vida. O que você tem mais cogitado?
As coisas de Deus ou as coisas dos homens? Né? Então está aqui as marcas que discernem, que distinguem a verdadeira obra do Espírito Santo. Pastor, mas eu achei que você ia falar que isso é importante para a sua vida. Porque esses falsos mestres, esses falsos pastores, esses falsos ensinos, a ação do maligno na vida da igreja, se possível, a Bíblia diz, enganariam até os eleitos. Muito fácil ser enganado, iludido por essa falsificação do Evangelho. Se você quer ser um cristão, se você quer ser um cristão verdadeiro, se você quer viver sobre o preenchimento do Espírito Santo, se você quer um derramar do Espírito Santo em sua vida, veja as marcas disso e você verá o quanto você está cheio ou não do Espírito Santo. E a palavra de Deus nos incentiva: enchei-vos do Espírito Santo. Amém? Vamos orar.